senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, visitou hoje a TV A Crítica. Ele aproveitou para anunciar que mais de 1.000 famílias vão ser retiradas de áreas de risco aqui de Manaus, com a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, do qual ele é relator. Ele também disse que existe uma expectativa de que ainda este ano o governo federal comece a pavimentação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. O senador amazonense Eduardo Braga afirmou que a Prefeitura de Manaus deve anunciar nos próximos dias a contratação de 3.680 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, e que na próxima terça-feira será assinada uma portaria do Ministério das Cidades para remover famílias que moram em áreas de risco. Eu sempre disse, desde quando estive na Prefeitura e quando estive no governo do Estado, que ninguém mora nessas localidades porque quer, mora porque não tem opção. E a partir da próxima terça-feira, 1.060 famílias sairão das áreas de risco na cidade de Manaus para poder morar em lugares dignos e seguros para a sua família. O senador também falou sobre a criação de bairros planejados para a capital, que, segundo o parlamentar, tem o maior déficit habitacional do Brasil. E uma das boas ideias e projetos que nós estamos tratando, que não é exatamente na Manaus Moderna, mas é na cidade de Manaus, é a primeira fase de bairros planejados para a cidade de Manaus. Você imagina que desde a construção do São José I e São José II, lá atrás, no final da década de 70, ainda quando Zé Fernandes era prefeito de Manaus, nós construímos um bairro planejado. De lá para cá, as ocupações na cidade de Manaus foram frutos de invasão. Ou seja, nós temos que cuidar, obviamente, dessas áreas que foram ocupadas por invasão, melhorando a infraestrutura, dando condições dignas. Mas nós temos que olhar para o futuro, construindo novas áreas planejadas. Portanto, construir bairros planejados é dizer para o futuro de que nós poderemos evitar novas invasões, dando vazão ao grande déficit habitacional que, lamentavelmente, Manaus possui. Portanto, investir em habitação é efetivamente dar uma alternativa digna para as famílias que hoje não têm onde morar. Na sexta-feira, Braga deve visitar a BR-319 com o diretor de rodovias do DENIT. Com a finalização de alguns estudos, há expectativas de que, em breve, o governo federal anuncie a licitação para o asfaltamento da rodovia. Isso é uma luta, é um desejo, é um sonho que nós não podemos abrir mão, porque a BR-319 é vital para o Amazonas. A seca do ano passado, mais uma vez, mostrou para nós que esta rodovia é a diferença entre estarmos isolados, sem logística para abastecer a cidade de Manaus e o estado do Amazonas e termos uma alternativa modal da logística para o nosso estado. Portanto, a BR-319, diferentemente do que disse a ministra Marina Silva, não é uma estrada para passeio. Eu pedi até para o pessoal aí da produção me dar a segunda fala que eu deixei separada, porque ele fala exatamente dessa situação. Eduardo Braga é um aliado do presidente Lula, é um nome muito próximo dele, tanto é que recebeu missões, né, de temas importantes para o governo, como a relatoria da reforma tributária. Então, como é que fica nessa jogada? Braga está muito próximo do prefeito Davi Almeida hoje. Será que ele vai ter alguma conversa com o Marcelo Ramos? Dá uma olhada no que ele falou. Não, nós não tivemos convite para que o Davi viesse para o MDB, até porque acho que isso é uma decisão de foro íntimo do Davi. Né? O Davi foi um prefeito eleito pelo Avante, né? Nós respeitamos o Avante. Obviamente que até sábado a janela está aberta olhando para a eleição de 2024, mas nós não estamos com esse objetivo. O que nós queremos, volto a dizer, é poder assegurar que a cidade de Manaus tenha um programa de investimento, geração de emprego, avanços na saúde que é tão significativa e tão dramática na cidade de Manaus, como a gente sabe, ela é uma ação estratégica na habitação, na infraestrutura, na educação. É fundamental investirmos na educação, principalmente na educação fundamental, isso faz uma grande diferença,
Portanto, nós do MDB estamos comprometidos com esse projeto. Olha, eu comecei pelo final. Eu que chamei a sonora errada aqui, peço até desculpa da equipe que está aqui com a gente aqui na produção do nosso A Crítica Notícia. Nessa fala que você acompanhou agora, o senador Eduardo Braga fala sobre se houve, de fato, algum convite para que Davi Almeida ingressasse no MDB. A gente falou disso aqui algumas vezes, quando eles se aproximaram e quando Davi parecia estar buscando uma legenda mais forte para disputar a reeleição, mas ele diz que não houve esse convite para que Davi fosse ao MDB, ainda que ele tenha reunido com lideranças do MDB de outros estados, mas ele deixa bem claro ali nesse momento, né, como ele faz parte desse processo, como ele quer sim investir nesses setores que ele citou, como saúde, educação, habitação, todos esses temas levantados por ele, e fala em continuar esse projeto. Então ele deixa bem claro ali que está ao lado de Davi Almeida, que está junto dessa atual gestão. E aí, agora sim, a fala em que ele trata de uma conversa ou não com o Marcelo Ramos, que é o candidato que deve ser apoiado pelo presidente Lula aqui em Manaus. Eu acho que é fundamental conversar, mas, como eu disse, isso não pode acontecer da noite para o dia, né? Nós estamos num processo de construção que já vem acontecendo há algum tempo e eu não conversei com o Marcelo, eu recebi apenas uma mensagem de texto. O Marcelo é um político competente, brilhante, já tem alguma experiência, não no executivo, mas no legislativo, portanto, é um candidato absolutamente competitivo, mas nós não conversamos sobre o tema. Ele faz uma menção aí a elogios a Marcelo Ramos. O Marcelo também elogiou tanto Braga quanto Omar, mas deixou muito claro que os caminhos hoje devem colocá-los em lados opostos aqui, regionalmente falando.